tema da nossa noite hoje é bem interessante. E a gente vai falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Dentro do Livro dos Espíritos, quando Kardec codificou, a espiritualidade e os espíritos superiores colocaram para ele que ele deveria dividir o livro em várias partes. E uma dessas partes seriam as leis divinas, as leis de Deus, as leis imutáveis, as leis em que não há nenhuma mutação desde que o mundo é mundo. Então tem lá a lei divina e natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, consolação, destruição, a lei de sociedade, do progresso, de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Que, na verdade, se nós reunirmos todas essas leis, as outras 10 leis, né, a gente vai perceber que dentro da lei de justiça, amor e caridade, elas englobam tudo. Porque que justiça é essa que nós vamos falar? Né? Temos a justiça humana e a justiça de Deus, as leis divinas. As leis humanas, conforme a humanidade foi progredindo, conforme o planeta foi se modificando, fazendo suas mudanças, suas alterações, essas leis foram se alterando mediante a cada tempo. Se nós pegarmos a lei humana, a lei dos homens na Idade Média, hoje nós ficaríamos totalmente assombrados e assustados com aquelas leis. Porque eram leis que permitiam o duelo. Quer dizer, se alguém me ofende, eu vou duelar com ele, eu vou atirar nele, eu vou duelar com espada, com revólver, enfim. Isso nos assusta hoje. Não muito, porque isso às vezes, em muitos, nos nossos tempos atuais, isso acontece. Então essa lei humana, ela é mudada, ela é alterada conforme o progresso da humanidade. Não o progresso moral, mas o progresso intelectual, o progresso tecnológico, e essas leis vão sendo mudadas. E as que não mudam são as leis de Deus. Então Kardec faz uma pergunta, a pergunta 873 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: o sentimento de justiça é natural ou resultado de ideias adquiridas? E os espíritos respondem: é tão natural que vós revoltarias com o pensamento de injustiça. As leis naturais, as leis de Deus, muitas das vezes nos traz a questão de pensarmos na injustiça. O que é pensar na injustiça? Acontece alguma coisa que nós vemos, nós voltamos os nossos pensamentos para a questão de injustiça. E quando nós voltamos o pensamento para a questão da injustiça, nós estamos fazendo o quê? Estamos julgando, que é uma lei contrária à lei de Deus. E ele diz mais assim: o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Quer dizer, o progresso moral, ele vai dando o sentimento de a gente achar o que é certo, o que é errado, o que é injusto, o que é justo, mas ele não nos dá esse sentimento. Porque Deus, quando nós somos criados e começamos a ser animais racionais, o Homo sapiens, ele nos deu isso. Nós trazemos conosco as leis de Deus. Deus nos dá de graça. Como Ele nos dá de graça tudo. Tudo em nossa vida é dado de graça por Deus. O que passa com ela, o que entra nessa situação, vai de nós. Nós é que vamos ser o artífices do nosso destino. Quando nós entendemos, né, o que consiste essa justiça? Que todo mundo deve respeitar o direito do outro. Eu não posso invadir o direito do outro. A minha liberdade termina quando começa do outro. E nós não podemos invadir o direito do outro.
Todos nós temos os direitos de viver, de trabalhar, de ir e vir. E ninguém pode tirar esse direito a não ser que eu faça alguma coisa que esteja dentro das leis humanas fora de padrão. Porque o que está dentro da lei de Deus e eu cometer uma falha na lei de Deus, o meu tribunal de julgamento será a minha consciência. É a minha consciência que fará com que eu seja julgado. Mais ninguém. Não tem Deus, eu vou me julgar. Porque Deus é um Pai de amor e bondade, e Ele não vai nos julgar. O que vai julgar, o nosso grande juízo, o nosso grande tribunal é a nossa consciência. E a partir do momento em que eu tomo essa consciência de que a responsabilidade sobre as leis humanas é uma e sobre as leis de Deus é outra. E essa lei consiste no quê? Tanto a lei humana como a lei natural, a lei de Deus, ela tem as suas variações e as suas limitações. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: eu sou o filho do homem, né, de Deus, e posso tudo. Claro, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me criou. Mas o que é o tudo? O que engloba esse tudo? Eu não posso cercear o direito do meu irmão, do meu próximo. Eu não posso agredir, eu não posso julgar, eu não posso humilhar o meu próximo. Não posso apontar o meu dedo para o próximo. Então nós devemos ter essa regulamentação para as leis, tanto humanas, como para as leis divinas. E não podemos fugir disso. Porque é através dessas duas leis que a gente vai conseguir ter uma boa vida, ter uma transformação. Não é porque eu sou espírita, ou sou católico, ou sou, enfim, não importa o segmento doutrinário que eu siga, que eu serei perdoado porque eu sigo essas religiões. E também não preciso ter uma pessoa que aponte isso para mim. Acho que a maioria de nós aqui fomos católicos. E quando tivemos que fazer a primeira comunhão, e quando a gente foi fazer a primeira comunhão, a gente teve que se confessar. Passar pelo confessionário, nada, não estou julgando a situação, mas eu mesmo sei quando eu erro. Porque quando eu vou aprendendo, quando eu vou estudando, quando eu vou conhecendo as leis de Deus, eu sei quando eu estou errando. A consciência me avisa, me alerta: olha, Antônio, não faça isso. Você está fugindo à regra da lei de Deus. E assim também deve ser com a lei humana. Como eu disse, a minha liberdade termina quando começa do outro, e eu não posso cercear o direito do outro. Os espíritos diziam assim, eu vou ler inteiro porque é uma das coisas muito importantes para isso. O critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que nós desejamos para nós mesmos. Como não é natural desejar o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma de ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. Em todos os tempos e todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base no direito do próximo. Olha que interessante. O direito pessoal, nós temos que partir do ponto de vista que é o direito do próximo. Não meu. Porque eu tenho que desejar para o outro
o que eu quero para mim. E se eu desejo para o outro o que eu quero para mim, eu desejo o quê? O bem. Que eu não quero que o mal me atinja. Então, a partir do momento em que eu entendo essa lei, eu tenho essa percepção do que os Espíritos estão dizendo sobre a lei de Deus, eu começo a me preocupar mais com o outro do que comigo. Ontem eu ouvi uma frase, num estudo uma palestra online que eu escuto do José Carlos de Luca, ele diz um negócio bem interessante, né? Que nós somos o que damos. Olha que interessante. Nós somos o que damos. Porque muitas das vezes a gente dá, mas fica sentado esperando receber. E isso não tem valia nenhuma. Os Espíritos nos dizem que dar e esperar receber perde a validade da oferenda, ou da oferta, ou do auxílio. Porque quando nós chegarmos do outro lado, a minha consciência me perguntará o que eu dei para o próximo. Simples assim. E é por isso que essa lei contém justiça, amor e caridade. Quando os espíritos perguntam Kardec pergunta aos espíritos o que é a caridade, o que é ser bom, os espíritos respondem, né? Que nós devemos ser indulgentes com as falhas dos outros. O que é ser indulgente com as falhas dos outros? É aceitar que nós também somos passíveis de falha. Ou não? E talvez nós falhamos muito mais do que o outro. Porque se nós já estamos achando que o outro falha, já partimos do princípio que eu estou julgando. Eu estou avaliando que aquele meu irmão não merece a minha indulgência. E quando eu entendo essa falha, o perdão a essa falha, perdoar a falha. Porque quando Jesus diz lá, perdoar os vossos inimigos, ele não está dizendo para a gente pegar na mão do inimigo e sair andando pela praça pública. Perdoar o inimigo é pagar o mal com o bem, para que eu sirva de exemplo, para que eu seja superior, no sentido não de ser superior a ele, mas mostrar que a minha intenção, o meu projeto de vida é ser superior. Para mim, eu estou melhorando, eu estou buscando a superioridade espiritual. Pagar o bem, pagar o mal com o bem. Essa é a regra. Simples assim. Ah, mas Antônio, a pessoa fez isso, aquilo outro para mim, eu vou pagar com o bem? Sim, sim. Jesus foi perseguido durante 3 anos na sua existência, enquanto ele esteve entre nós, dos 30 aos 33 anos. E ele só dava o quê? Amor, 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 amor. E a caridade, ela passa por várias, vamos dizer assim, várias etapas. Porque fazer a caridade não é humilhar aquele que está te pedindo alguma coisa. Fazer a caridade não é mostrar para o outro que você tem, é por isso que você está dando. A caridade não é menosprezar a dificuldade de ninguém.
A caridade é ir na ferida, é ir atrás. Não é ficar esperando que alguém num farol, vocês falam sinaleiro aqui, eu sou de São Paulo, que no sinaleiro a pessoa põe a mão lá para te pedir uma moeda. Não é isso. É ir atrás. É procurar saber aonde tem uma ONG, uma entidade que necessita de dinheiro ou de auxílio de uma cesta básica. Isso é caridade. Tudo bem, podemos, não tenho tempo, Antônio, tá? Eu vou ajudar assim, beleza. Mas a caridade está em ir, em enfrentar a dificuldade. E não olhar para aquele irmão com desprezo. Quando uma pessoa bem vestida, bem alinhada, eu sou corretor de seguros e trabalhava em São Paulo como corretor, e eu ia num cliente, na recepção de um prédio lindo, grande, 50 andares, sei lá quantos andares, de terno, quase ninguém perguntava quem eu era. Podia ser um bandido armado, eu ia entrar. E se uma pessoa de bem, talvez, mas não bem vestido, não deixariam entrar, ou perguntariam os documentos, RG, CPF, onde mora, onde nasceu, quem é o pai, quem é a mãe. E isso acontece conosco, infelizmente. Uma pessoa bem aparentada, ela vem pedir uma informação e a gente dá. Quando uma pessoa, mais ou menos, a gente tem medo de ser assaltado. Já pensa, ele vai pedir alguma coisa. Então é por isso que a espiritualidade nos fala, vá atrás, procure, auxilie. Chico Xavier, ele não ficava esperando as pessoas virem até ele. Ele ia para as pessoas, ele ia nas pessoas, ele ia conversar com as pessoas. Porque às vezes as pessoas não estão querendo dinheiro. Às vezes as pessoas estão querendo uma palavra. Quantos de nós, e eu fui um desses, e ainda sou, que chega ao centro espírita para ouvir uma palavra? A primeira palestra que eu assisti no centro espírita, em 1990, falei, esse negócio foi feito para mim, porque serviu. E todas as palestras que nós ouvirmos dentro de uma casa espírita vai servir, porque ela fala de amor. Ela fala de caridade, ela fala de respeito ao próximo, aos direitos do próximo. Dentro da lei de justiça, amor e caridade, tem a lei do nosso trabalho, do nosso sustento, do nosso alimento. Então os espíritos perguntam assim, né? É legítimo eu possuir, eu ter, eu ajuntar? Claro que é legítimo. Eu trabalho, faço jus a uma remuneração. Ninguém aqui trabalha de graça. Então eu faço jus a uma remuneração, e seja ela do tamanho que for. O importante é saber o que eu faço com essa remuneração. Porque quando eu ajunto, quando eu guardo, ou quando eu sou remunerado pelo meu trabalho, e trabalho que nem a abelha, sabe como a abelha trabalha, né? Em conjunto, elas vão construindo a colmeia, todo mundo junto, para que todas aproveitem aquela colmeia. E para que daquela colmeia saia o mel que a gente compra aí nos lugares. Então, quando eu ganho e trabalho em família, para o sustento da família, para o bem comum, a espiritualidade diz que é isso, é esse o caminho. Mas quando eu trabalho para ser egoísta, para ostentar a minha posição social, isso é egoísmo. Eu posso ter um bom carro? Claro. Posso ter uma boa roupa? Claro. Você pode tudo, desde que seja honesto, mas que você saiba que você não vai levar tudo isso para o túmulo. Nem cabe.
Porque quando nós chegarmos do outro lado, na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós vamos encontrar o que lá? Um banco com o nosso dinheiro? Não. Nós vamos encontrar aquilo que eu disse no início. O que eu dei, o que eu fui. Então, quando nós chegarmos na pátria espiritual, nós teremos que ter a consciência de que fizemos o melhor possível. Em nenhum momento, dentro da lei de justiça, amor e caridade, os espíritos dizem que é proibido ter o dinheiro ou ter o... Não é proibido. Mas é saber o que eu faço com esse dinheiro. É proibido... Kardec pergunta aos espíritos o que eles entendem por esmola. E os espíritos dizem assim: dar esmola não é errado. Mas o importante é que você talvez ofereça, ou melhor, que você ofereça um trabalho para essa pessoa. Que você, talvez essa pessoa hoje, ela peça esmola porque ela não teve educação no sentido escolar. Talvez ela possa ser muito bem educada moralmente, mas por motivos outros, por não ter estudado, por ter outras dificuldades, ou por ter um ambiente familiar totalmente adverso à sua criação, ele pede esmola. E que tal se a gente começar a entender esse ser humano como uma pessoa necessitada de cultura, de estudo, de aprendizado? Quantos e quantos exemplos nós temos disso na sociedade? Quantos e quantos? De pessoas que saíram lá de baixo do nada e cresceram e subiram e hoje são pessoas importantes. Honestamente. Pessoas importantes e honestamente conquistadas. Porque quando a gente fala de liberdade ou de justiça, uma pessoa mais humilde, ela tem o jeito de ela se posicionar, parece que ela tem mais amor, parece que ela tem mais educação, parece que ela tem mais entendimento. Podem perceber isso. É uma pessoa que sempre tem mais uma palavra de carinho, uma palavra de amor, talvez por tudo que tenha passado na vida. Então, assim, se nós pudéssemos, entender, dar esmola, de auxiliar, de ajudar, sim. Tem um ditado, Eu estava querendo lembrar ele o dia inteiro e não lembrei, não sei se alguém vai me ajudar a lembrar, Se você dá um peixe para uma pessoa, você mata a fome dela. E se você ensina ela a pescar, você mata a fome do mundo. Que a gente possa refletir nisso. Porque muitas das vezes, não é que a pessoa se acomode a pedir esmola. Muitas das vezes, essa pessoa ela não tem iniciativa para outra situação. A não ser que alguém chegue e fale, olha... claro que nos dias atuais, passa muita coisa. Eu vou oferecer emprego para uma pessoa que eu não conheço? Sim, isso passa na nossa cabeça. Cara, é normal. Mas procuramos ter mais contato com essa pessoa. Eu tenho uma amiga em São Paulo, todo dia que ela ia na feira, perto da casa dela, um rapaz pedia esmola para ela. E ela dava. E um dia ela falou com o filho dela veio lá, ajudou, e fizeram um carrinho para ele começar a fazer carretos. Isso faz uns 25 anos. Ele fez um carrinho de madeira, de rolemã, de rodinha, o rapaz começou a fazer uns carretinhos aqui e ali. Hoje o cara tem 3 caminhões. É isso que nós devemos fazer. Talvez aquele viciado, seja no que for, ele está naquela situação porque ele precisa de um auxílio, de um apoio, de uma mão estendida. Por que será que o maior exemplo que nós tivemos na Terra,
E um dos maiores do universo, Jesus, ele vivia entre os pobres, entre os estrupiados, entre os leprosos. Por que será? Porque eu acho que todos nós temos 10 minutos do nosso ano. Estou falando 10 minutos de 365 dias para visitar um asilo, para visitar um lar onde tem mães solteiras. Não temos? Outro dia eu vi uma conta, ontem eu vi essa conta, nós temos no ano, ou no dia, né? No dia, acho que é 4 mil e poucos segundos, eu não vou lembrar agora. E o que a gente faz com esses? Porque isso é o tempo que nós temos. E o que a gente faz com o nosso dia? Como eu olho o meu dia, como eu olho para mim. E dentro dessas leis de justiça, amor e caridade, Kardec pergunta aos espíritos sobre o amor maternal e o amor filial. Pensa num negócio complicado essas respostas. Porque muitas das vezes nós culpamos os nossos filhos de serem filhos rebeldes, de serem filhos, eu gosto mais de um ou de outro. Acho que eu não estou falando mentira, né? Gosta mais de um do que do outro. O sentimento não. O sentimento é o mesmo, mas a afeição é outra. Eu tenho 3 irmãos, uma irmã e um outro irmão. O meu irmão mais novo, minha mãe cuidava. A minha irmã, meu pai cuidava. E o manezinho aqui se lascava. Foi assim. Porque meu irmão tinha os probleminhas dele, a minha irmã tinha os probleminhas dela, e nunca ninguém perguntou para mim se eu tinha problema. Fiz muita terapia por causa disso, gente. Muita. Mas estou aqui, vivo. E amo meu pai e minha mãe, que já estão com Jesus. Então, o que falar, né? Porque às vezes a relação... Se eu fui um mau pai, com certeza, eu talvez não tenha uma boa mãe numa outra vida. E talvez esse mesmo filho que eu tive, que eu não fui bom para ele, ele vai voltar para ser esse mau filho. E que nós, como irmãos e como entendimento que nós temos da doutrina espírita, através dos estudos, através das palestras, através de ouvir, que devemos perdoar, devemos aceitar, devemos ser indulgentes, resilientes. E é nesse filho rebelde, ou nesse pai difícil, nessa mãe difícil, que a gente tem que focar. Pedindo perdão, pedindo auxílio. Perguntando a Jesus o que ele faria no nosso lugar. Porque uma vez ele disse, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? Ele disse lá uma vez isso. E os irmãos de Jesus, ele tinha 3 irmãos e uma irmã, não gostavam muito dele, sabiam? Olha só. Porque Jesus preferiu os 12 apóstolos e nenhum dos irmãos. Mas Jesus quis mostrar, não que ele não gostava dos irmãos de sangue, mas ele era irmão de todos. Jesus é irmão de todos nós aqui. E se nós usarmos ele a cada momento da nossa vida, perguntando o que ele faria no nosso lugar, ele vai ajudar. Independente de qualquer outra circunstância que a gente possa estar vivendo. Faça um exercício.
quando vocês forem fazer a próxima oração, hoje à noite, amanhã cedo, percebam se ele está sentado do lado de vocês, e ele vai estar. Jesus vai estar do lado da gente, porque ele é o único que nos ama, nos protege. Que tenhamos toda uma boa semana, paz e luz, fiquem bem, até uma próxima. Tchau.